Senhor, em primeiro lugar, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja com cada pessoa que escuta essa mensagem. Que o Senhor acalme o coração desse irmão e dessa irmã que estão agora diante de Ti, buscando pela Tua paz e pelo Teu descanso. Que toda ansiedade, toda inquietação seja substituída pela confiança em Ti. Envolve-os com a Tua presença e tira toda a preocupação desse coração, Pai. Toda a sensação de medo e de dúvida sobre o futuro. Que eles sintam o Teu cuidado e a Tua paz, mesmo diante das lutas e dos desafios da vida. Eu peço que o Senhor, nesse momento, toque profundamente cada mente e cada coração, para que possam experimentar o Teu amor e perceber que não estão sozinhos. Que a paz que excede o nosso entendimento inunde a vida dessa pessoa, trazendo alívio e esperança. Que ela sinta o Teu abraço, Senhor, e entenda que pode confiar em Ti, que o Senhor é fiel e que nunca a abandona. Pai amado e querido, que essa mensagem seja um bálsamo para a alma. Que cada um que a receber saiba que o Senhor tem cuidado dele e dela, e que tudo o que ele tem enfrentado está sob o Teu controle. Que as palavras aqui mencionadas não sejam apenas ouvidas, mas sejam recebidas no Espírito, que transformem a vida de quem escuta, trazendo segurança e paz. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o 5º episódio da nossa série de mensagens Recomece a Viver. Hoje vamos falar sobre algo que afeta milhões de pessoas, a ansiedade. Como está a sua saúde mental? Como você tem se sentido diante das pressões e preocupações da vida? Sabe, irmãos, muitas vezes, quando tentamos enfrentar os problemas sozinhos, acabamos sobrecarregados e perdemos a paz. Mas existe uma maneira diferente de viver, uma maneira que nos permite entregar as preocupações e descansar. Ter uma saúde mental equilibrada é um dos primeiros sinais de que você está recomeçando a viver. E o mais importante, é um sinal de que você está disposto a confiar mais em Deus, entregando a Ele as áreas da sua vida onde sente mais dificuldade e onde mais precisa de amparo. A Bíblia nos oferece ensinamentos profundos sobre como podemos lidar com os sentimentos de preocupação e medo que muitas vezes nos paralisam. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, Jesus nos diz o seguinte: Por isso digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Essas palavras nos mostram que Deus se preocupa conosco e que Ele cuida de nós em cada detalhe. Jesus nos convida a deixar de lado nossas inquietações e nos assegura que o cuidado de Deus é completo, que nada falta aos seus filhos. Se Ele cuida das aves e das flores do campo, quanto mais não cuidará de nós, que somos tão preciosos para Ele? Essa é uma verdade que precisamos lembrar sempre, especialmente quando a ansiedade toma conta. Muitas vezes as pessoas me perguntam se ser ansioso é falta de fé. E eu quero responder a você que pode estar se sentindo dessa forma. A ansiedade pode ter muitas causas, mas Deus quer nos ajudar em cada uma delas. Ele quer nos ensinar a entregar nossas preocupações, a confiar nele e a descansar no seu amor. A ansiedade é o peso de carregar um amanhã que ainda não chegou. Quantas vezes não estamos sobrecarregados porque tentamos prever, controlar e planejar cada detalhe da nossa vida? Nos enchemos de dúvidas, nos envolvemos em conversas pessimistas e o nosso coração acaba angustiado. Passamos a depender de informações e notícias para tentar encontrar alguma segurança. Mas quanto mais ouvimos,
mais inseguros ficamos. Essa busca por segurança em coisas do mundo nos deixa desorientados. E em vez de encontrarmos paz, ficamos ainda mais ansiosos. E essa ansiedade começa a afetar outras áreas da vida, desde a maneira como nos relacionamos até nossa saúde física e espiritual. Quando estamos ansiosos, nossa capacidade de confiar em Deus também fica prejudicada, pois deixamos que o medo obscureça a nossa fé. Mas existe um caminho diferente, um caminho de paz. A palavra de Deus nos ensina que antes que a crise se instale, antes que o medo domine, podemos buscar refúgio nele. Aprender a descansar em Deus é um exercício de fé. É confiar que Ele tem o controle do nosso futuro, que Ele cuida dos detalhes e que podemos caminhar com paz, mesmo sem saber tudo o que está por vir. É um convite para você refletir sobre como tem buscado consolo e onde tem depositado a sua esperança e a sua segurança. Deus deseja que entreguemos cada detalhe a Ele, que nos rendamos ao seu cuidado. Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: a minha esperança está em Deus. Amém? Escreva isso aqui. Minha esperança está em Deus. Aproveite que você vai escrever e dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você recebe um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Sabe, irmãos, quando entregamos a nossa vida a Deus, nós entregamos a Ele o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso desejo de segurança. Deus é o arquiteto do universo e Ele sabe o que é melhor para nós. Não precisamos viver preocupados ou inseguros, porque Ele sabe o que faz. Assim como um construtor precisa seguir o projeto para que a casa esteja firme, nós precisamos confiar no projeto de Deus para as nossas vidas. Confiar em Deus é aceitar que, ainda que os problemas existam, há uma paz que só o Senhor pode oferecer. Deus não falha. Ele não esquece do que prometeu e sabe exatamente o que está construindo em nós. Talvez você olhe para a sua vida hoje e veja áreas que parecem fora do lugar, partes que parecem inacabadas. Mas Deus já vê a obra completa. Ele sabe os planos que tem para você e esses planos são de paz para te dar um futuro e uma esperança. Ele conhece o seu coração, sabe das suas dificuldades e nunca permitirá que você enfrente nada além do que possa suportar. Deus nos diz na sua palavra que o medo e a ansiedade não fazem parte do plano dele para as nossas vidas. Ele nos convida a viver uma vida de fé, onde cada dia é entregue nas suas mãos e Ele cuida de nós, porque nos ama e deseja o nosso bem. Quando Deus nos pede para entregar o que temos nas mãos dele, não é para nos desamparar, mas sim para que possamos experimentar a sua fidelidade em cada detalhe. Deus é aquele que nos sustenta e que não abandona os que confiam em seu amor. O Salmo 37 nos diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Essa é a chave para recomeçar a viver com paz. Entregar a Deus as preocupações que nos inquietam e descansar na certeza de que Ele está no controle. Deus cuida das aves, Deus veste os lírios do campo. Quanto mais Ele cuidará de você, o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Então não precisamos viver como se tudo dependesse de nós. Podemos começar cada dia colocando nossos planos, nosso coração e nossas ansiedades aos pés da cruz. Ao acordar, antes de checar qualquer notícia, dobre seus joelhos, feche os olhos e converse com Deus.
Agradeça a Ele, entregue o seu dia nas mãos dele e confie que Ele já tem tudo planejado. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, eu quero encorajar você a fazer isso. Se você não quiser detalhar o seu pedido, escreva de forma resumida, com apenas uma palavra, qual área da sua vida precisa da cura e do toque de Deus. Por exemplo, você pode escrever família, filhos, trabalho, relacionamento conjugal, finanças, ou você também pode escrever o nome de alguém que você deseja que seja alcançado pela graça de Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela palavra que recebemos hoje. Te agradecemos por esse dia e por mais uma oportunidade de estarmos aqui buscando a tua presença. Obrigado, meu Deus, por nos lembrar que não estamos sozinhos em nossas lutas, que o Senhor é um Pai amoroso, que cuida de cada detalhe das nossas vidas e que podemos encontrar descanso em Ti. Que essa mensagem, Senhor, seja como uma âncora para o coração daqueles que estão cansados e sobrecarregados. Obrigado, Pai, por cada irmão e irmã que ouve essa mensagem, que sente o Teu cuidado e que nesse momento se coloca diante de Ti buscando socorro e paz. Reconhecemos a nossa fragilidade diante das pressões e das dificuldades da vida e pedimos perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que permitimos que a ansiedade e o medo dominassem o nosso coração, todas as vezes que colocamos as nossas preocupações acima da nossa confiança em Ti. Perdoa-nos, Senhor, por cada vez que desviamos o olhar da Tua presença e permitimos que o medo nos paralisasse. Que o Senhor limpe o nosso coração de toda dúvida, de toda desconfiança e nos ajude a sermos fiéis ao Teu propósito, caminhando na certeza de que Tu estás conosco em cada passo. Senhor, hoje queremos orar especialmente pela ansiedade e pelo medo que tem atormentado tantos corações. A ansiedade tem oprimido muitos dos Teus filhos, tirando a paz e o descanso. Mas nós sabemos que o Senhor tem poder para trazer libertação. Eu oro, Senhor, por esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora, que enfrentam desafios na sua mente e no seu espírito. Que o Senhor elimine toda a ansiedade deles. Que o Espírito Santo do Senhor traga uma paz que excede o entendimento, uma tranquilidade que apenas o Senhor pode nos conceder. Que o Teu amor nos envolva e transforme cada área de insegurança em confiança, cada medo em coragem e cada dúvida em certeza da Tua presença. Eu também oro, Deus, por todos os pedidos deixados aqui nos comentários. Eu oro por essa mãe que clama pela saúde do seu filho, que tantas vezes acorda durante a noite em aflição, buscando uma resposta do Senhor. Eu oro por esse pai que busca direção no seu trabalho, na sua vida profissional, que se sente perdido e inseguro sobre os próximos passos, mas que coloca a sua vida em Tuas mãos, acreditando que o Senhor abrirá portas onde não há. Eu oro por essa esposa que deseja ardentemente a restauração do seu casamento, que se sente sobrecarregada e mesmo em meio às dificuldades ainda confia que o Senhor pode reavivar o amor e a união nessa família. Eu peço, Senhor, por aqueles que estão aflitos com o futuro, que olham para o amanhã com temor, sem saber o que os espera. Que o Senhor acalme cada coração ansioso, fortaleça a fé de cada um e que o Senhor nos lembre de que Tu és um Deus fiel e cuidadoso. Que possamos viver em paz, confiando que o Senhor está no controle de tudo, que nada escapa ao Teu cuidado e que somos preciosos aos Teus olhos. Que essa confiança em Ti seja como uma luz que nos guia, mesmo nos momentos de maior escuridão. Pai, eu oro por todos aqueles que têm colocado suas esperanças em coisas passageiras, que se apegam ao que o mundo oferece, mas que não têm encontrado a paz verdadeira. Ajuda essas pessoas, meu Pai,
a perceber que só Tu és a fonte da verdadeira segurança. Que eles se voltem para Ti e sintam a Tua presença inabalável, mesmo em meio às tempestades da vida. Eu oro por todos que enfrentam dúvidas, incertezas e que sentem medo do futuro. Que o Senhor os acalme e os ensine a descansar na Tua presença. Que diante de cada desafio eles possam encontrar no Senhor o refúgio e a força que precisam. Eu coloco todos os pedidos de oração, cada comentário, cada necessidade diante de Ti. Que o Senhor atenda conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que cada coração seja tocado pela Tua presença, que cada vida seja transformada pelo Teu amor e que todos possam testemunhar as maravilhas do Teu cuidado. É no nome de Jesus que eu oro e desde já Te agradeço. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem cuidado da sua vida nos detalhes. Ele conhece a sua dor, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe o que tem tirado a sua paz. Ele está contigo, por onde você for. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas, mande para o grupo da família, para o grupo da igreja e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem um poder sobrenatural para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Deixa eu te falar uma verdade que não querem que você descubra. A razão pela qual o inimigo está perturbando a sua paz é porque a sua paz está perturbando ele. O motivo de ter gente triste com a sua alegria é porque essa pessoa está dando brecha para que o inimigo haja na vida dela. E ela está sendo pedra de tropeço sem nem saber disso muitas vezes. Eu te convido hoje a não desistir e a manter os seus olhos fixos no Senhor, pois Ele continua ao seu lado e quer te ver vivendo uma vida de paz, sem a perturbação do inimigo. Ele quer que você seja feliz na presença dele. Eu vou orar por você nesse momento. Deus amado, Pai querido, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma oportunidade que se inicia como um presente, vindo diretamente das Tuas mãos. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos dá a oportunidade de vivermos algo novo, algo melhor, algo que nos aproxime ainda mais da Tua vontade. Pai, somos gratos porque o Senhor tem sustentado cada um de nós, porque mesmo nas dificuldades, nas lutas e nas incertezas, a Tua presença nos dá segurança e direção. Eu coloco diante de Ti, Senhor, esse irmão e essa irmã que estão ouvindo essa mensagem agora. Que o coração deles seja cheio de paz, que as preocupações sejam entregues ao Senhor e que eles possam descansar na certeza de que o Senhor está no controle. Pai, que este ano seja marcado pela Tua presença, pelo Teu cuidado e pela Tua provisão. Enche cada vida que me ouve agora com fé, esperança e dando a essa pessoa a força necessária para que ela enfrente os desafios que estão por vir. Eu declaro pela fé a Tua proteção sobre a vida desse irmão e dessa irmã. Que o Senhor seja um escudo ao redor deles, guardando suas mentes, seus corações e seus caminhos de todo mal. Que nenhuma arma forjada contra eles prospere e que eles estejam seguros debaixo das Tuas asas. Que a Tua paz, que excede o nosso entendimento, encha os seus corações e os fortaleça para enfrentar qualquer desafio que venha pela frente.
que eles sintam a tua presença de forma real e saibam que o Senhor é o Deus que cuida, protege e guia os seus filhos. Espírito Santo, fala conosco através dessa palavra, que ela seja usada para renovar a nossa fé, fortalecer a nossa confiança em Ti e trazer direção para as nossas vidas. Nós te entregamos este momento, confiando que o Senhor tem grandes coisas a fazer no nosso meio. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Isso nos ajuda muito, irmãos. Nos ajuda a fazer com que esse canal cresça, nos ajuda a alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus possa multiplicar poderosamente na sua vida. Nós vivemos em um mundo onde muitas vezes a nossa paz é ameaçada por forças externas e internas. Essas forças podem vir em forma de problemas, tribulações ou até mesmo pessoas que de forma consciente ou inconsciente acabam se tornando instrumentos de perturbação. É importante lembrar que essas perturbações muitas vezes vêm porque estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. O inimigo não se preocupa com aqueles que estão confortáveis no pecado, mas se incomoda profundamente com quem vive na paz e na alegria do Senhor. No final dessa mensagem aqui, eu quero orar por você, eu quero orar para que Deus te livre de todo mal. Por isso, escreva aqui o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus protege a minha vida. Escreva isso com convicção. Deus protege a minha vida. Em Salmos 34, no verso 14, está escrito assim: Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Isso significa que nós devemos buscar a paz constantemente, mesmo em meio às adversidades. O inimigo tenta nos desestabilizar, porque ele sabe que quando estamos em paz, somos mais fortes e mais capazes de cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quando enfrentamos desafios, é muito importante lembrar que não caminhamos sozinhos. Deus está conosco em cada passo que damos pelo caminho. Ele é quem nos fortalece e nos sustenta. Não importa o quão difícil a sua situação esteja, Deus pode te ajudar a manter essa paz. Para isso, é importante cultivar uma vida de oração constante. Quem ora mais tem mais paz no coração. Sabe por quê? Porque orar não apenas nos conecta com Deus, mas também fortalece a nossa fé e nos ajuda a permanecer firmes no meio das adversidades. A oração é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual, que nos ajuda a manter a calma, o equilíbrio e a confiança em meio às tempestades da vida. Outra coisa essencial é se firmar na palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, conforto e conhecimento. Quando dedicamos tempo para ler e refletir nas Escrituras, encontramos orientação e renovamos a nossa esperança. A palavra de Deus nos lembra das suas promessas, e é por isso que recebemos a força necessária para enfrentar os desafios diários. Além disso, precisamos confiar plenamente em Deus. Isso significa entregar as nossas preocupações e os nossos medos a Ele. Tem pessoas que oram e leem a palavra, mas que não conseguem descansar e confiar no Senhor. Você precisa se conscientizar de que Deus é fiel e capaz de cuidar de todas as nossas necessidades. Somente quando confiamos nele é que podemos experimentar a paz verdadeira. Por isso, mantenha a fé,
continue orando e meditando na palavra e confie que o Senhor tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo que nesse momento você não esteja compreendendo. Eu sei que para muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, manter a paz parece algo muito desafiador, principalmente quando a gente está cercado por tribulações e dificuldades. Mas é nesses momentos difíceis que a nossa fé deve permanecer ainda mais firme. Temos que nos lembrar de que as batalhas que enfrentamos não são apenas físicas, mas também espirituais. Como soldados de Cristo, devemos estar sempre preparados, revestidos com a armadura de Deus. A paz é uma das armas mais poderosas que temos, porque ela desarma o inimigo e fortalece o nosso espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, não permita que nada nem ninguém roube a paz que o Senhor te deu. Ela é um presente divino e deve ser guardada com zelo. Pratique também o perdão. Muitas vezes a nossa paz é roubada porque guardamos ressentimentos e mágoas no nosso coração. Mas o perdão nos liberta e traz paz para a nossa alma. Não deixe que a falta de perdão roube a sua paz. Perdoe e entregue tudo nas mãos de Deus. E por fim, tenha um coração grato. A gratidão transforma a nossa perspectiva. Ela nos ajuda a focar nas bênçãos, em vez de focar nos problemas. Agradeça a Deus por tudo, até mesmo pelos desafios, sabe? Pois eles nos fazem crescer e nos aproximam mais dele. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Ou escreva somente a área da sua vida ou dessa pessoa que precisa do toque de milagre, de cura, de restauração do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse tempo aqui de comunhão, por esse tempo de aprendizado, por esse tempo em que o Senhor me permite compartilhar um pouquinho da Tua palavra com tantas pessoas que precisam ouvir a Tua voz. Obrigado porque sabemos que a Tua paz está ao nosso alcance por meio de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer por essa palavra de hoje, Deus, que primeiramente falou ao meu coração, mas que também está enchendo os corações de tantas pessoas de esperança. Obrigado por nos lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Somos gratos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio às tempestades da vida. Obrigado por não desistir da gente, por renovar a nossa força e por nos chamar a viver em paz e em confiança no Senhor. Nós também queremos te pedir perdão. Perdão por todas as vezes em que deixamos que o medo e a dúvida roubassem a nossa paz. Perdão pela nossa incredulidade, pelas vezes em que esquecemos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Perdoa-nos, Pai, por carregarmos fardos que deveriam ser entregues em Tuas mãos, por tentarmos resolver tudo por nossas próprias forças e não confiarmos plenamente no Teu poder e na Tua fidelidade. Deus, nós clamamos a Ti por uma fé renovada e fortalecida. Que o Senhor encha os nossos corações com mais confiança, com uma confiança inabalável na Tua palavra e nas Tuas promessas. Ajuda-nos a enxergar além das circunstâncias, a lembrar que o Senhor está ao nosso lado em cada batalha e que nenhuma tempestade é grande demais para Ti. Restaura a nossa visão espiritual para que possamos reconhecer o Teu agir em nossas vidas, mesmo nas situações mais complicadas. Ajuda-nos a confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos. Espírito Santo de Deus,
ministra paz aos corações aflitos. Cura as feridas emocionais e espirituais e renova a esperança em cada vida que foi alcançada por essa oração. Que a tua presença, Senhor, seja sentida de forma real e poderosa por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que elas sejam fortalecidas, revigoradas e capacitadas para enfrentar esse ano com coragem, com confiança e fé. Nós clamamos pela tua proteção e pelo teu livramento sobre a vida desse irmão e dessa irmã e sobre essa família aqui representada. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal. Afasta todo perigo, toda a armadilha do inimigo, todo laço de morte. Proteja a nossa entrada e a nossa saída, para que sejamos cobertos pelo teu sangue e cercados pelos teus anjos em todos os momentos. Livra, ó Deus, esse irmão e essa irmã de decisões precipitadas, de caminhos enganosos. Guia cada passo deles em direção à tua vontade. Que nenhum mal lhes aconteça e que o Senhor os mantenha seguros, confiantes e fortalecidos. Entregamos cada vida, cada família, cada caminho em tuas mãos e confiamos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada coração, cada dor, cada necessidade, cada anseio. Que o Senhor visite cada lar, que os teus olhos estejam sobre cada situação específica que está sendo apresentada a ti agora. Conceda provisão para aqueles que estão passando por dificuldades, ó Deus. Cura aqueles que enfrentam enfermidades. Dê reconciliação para esse casal cujo lar está em conflito e dê direção para aqueles que se sentem perdidos. Que a tua vontade seja feita em cada vida, porque sabemos que a tua vontade é melhor do que a nossa. Ela, segundo a tua palavra, é boa, perfeita e agradável. Que este novo ano seja um tempo de milagres, de renovo e de transformação. Que cada um de nós possa viver alinhado à tua vontade, experimentando a paz que só o Senhor pode nos dar. Entregamos tudo em tuas mãos, confiando que o Senhor está no controle e que nenhuma das tuas promessas falhará. Nós oramos com gratidão e com fé. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia. Receba essa palavra no seu coração. Receba essa oração pela fé. O Espírito Santo falou com você hoje? Essa palavra ministrou ao seu coração? Ela te trouxe paz, esperança, mais confiança? Então não guarde ela apenas para você. Aquilo que é bom, nós precisamos dividir com outras pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, eu coloco a vida desse irmão e dessa irmã que me ouvem agora em tuas mãos. Eu declaro que a partir de hoje eles não se sentirão mais sozinhos, porque o Senhor está com eles em todos os momentos, em todos os desafios e em todas as áreas de suas vidas. Eu declaro que o Teu Espírito Santo os envolverá de tal forma que eles sentirão a Tua presença real e viva. Pai, eu profetizo força para aqueles que estão cansados, alegria para os que se sentem desanimados e paz para os que enfrentam batalhas internas. Que eles saibam que o Senhor é Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que caminha ao nosso lado. E eu clamo, Senhor, que essa mensagem hoje seja um divisor de águas na vida de cada pessoa que a ouvir. Que ela traga esperança, renovo e um novo entendimento sobre o Teu amor. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado por nunca nos abandonar.
É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 23, está escrito: A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Hoje eu vou falar sobre um dos nomes mais conhecidos de Deus. Emanuel, Deus conosco. Nós estamos na série Os Nomes de Deus, que começou na segunda-feira e vai até domingo desta semana. A playlist com os vídeos anteriores dessa série vai estar na tela final desse vídeo. Antes da gente começar, eu quero te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Deixou o seu like aqui no vídeo? Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Escreva aqui nos comentários: Deus está comigo. Se você crê que Ele é presente em sua vida, mesmo nos dias difíceis. E coloque também o seu pedido de oração. No final da mensagem, eu vou orar por todos os pedidos que forem mencionados aqui nos comentários. Então escreva o seu pedido de oração. Seja um pedido específico ou, se você não quiser especificar, escreva somente a área da sua vida que precisa do toque de Deus. Irmãos, quando Mateus menciona o nome Emanuel, ele está citando a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Essa profecia foi cumprida com o nascimento de Jesus. Mas o que significa Deus estar conosco? Significa que Ele não é apenas um criador distante. Ele não nos observa de longe, mas escolheu habitar em nós. Jesus veio ao mundo para ser a prova viva de que Deus está presente. Ele se tornou carne, viveu como nós, sofreu como nós e nos mostrou que nunca estamos sozinhos. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil. Pode ser a perda de alguém querido, pode ser uma crise familiar ou uma enfermidade. Emanuel significa que, mesmo nesses momentos, Deus está ao seu lado. Ele não apenas vê a sua dor, ele sente com você e te carrega nos braços. A expressão Deus conosco nos lembra de que a nossa vida não está abandonada, à mercê do acaso. O Senhor não apenas nos acompanha nos momentos de glória, mas também nos momentos de dor, de solidão. Essa verdade traz conforto e segurança para as nossas almas. Emanuel significa que o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, escolheu se relacionar conosco de forma íntima e pessoal. Ele está presente nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, como um pai amoroso que se importa com cada aspecto da nossa jornada. Houve um dia em que Jesus e os discípulos estavam atravessando o mar em um barco. Enquanto eles remavam, uma tempestade violenta se formou de repente, com ventos fortes e ondas tão altas que o barco parecia prestes a afundar. O desespero tomou conta dos discípulos, que achavam que iam morrer. Mas Jesus estava ali com eles, dormindo tranquilamente no barco. Eles o acordaram, clamando por ajuda. E ele, com toda a autoridade, se levantou e ordenou que o vento e o mar se acalmassem. E com uma única palavra, tudo voltou à paz. Esse episódio nos mostra que, mesmo quando parece que Deus está distante ou dormindo, Ele está presente. Ele está no controle e é capaz de transformar qualquer caos em calmaria. Se hoje você está enfrentando uma tempestade na sua vida, seja de qualquer natureza, lembre-se, Jesus está no barco com você, enfrentando tudo ao seu lado. Ele não abandona os seus filhos, mesmo nos momentos de maior turbulência. Jesus, sendo Deus, escolheu se tornar humano. Ele sentiu fome, sede, cansaço e tristeza. Ele chorou diante da dor
ele sofreu rejeição. Por isso, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, está escrito assim: temos um grande sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, pois foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Ou seja, Deus entende você. Ele sabe o que é sentir medo, dor, ele conhece as suas limitações e se importa com cada detalhe da sua vida. Emanuel nos lembra que Deus não é indiferente às nossas lutas. Ele é o Deus que está conosco, que nos fortalece e nos ajuda a vencer. Pense naqueles momentos em que você se sentiu incompreendido ou sozinho. Talvez você tenha enfrentado julgamentos injustos ou ninguém pareceu entender a profundidade da sua dor. Emanuel significa que mesmo nessas horas, Deus se faz presente. Ele está te observando, não com olhos de condenação, mas com amor e compaixão. Ele não apenas vê o que você enfrenta, ele caminha com você, segurando a sua mão e te dando forças para continuar. Ele te entende melhor do que ninguém e está ao seu lado, te encorajando e te sustentando. Quando entendemos que Deus está conosco, irmãos, tudo isso muda. Não precisamos mais ter medo do futuro, porque sabemos que Ele já está lá. Não precisamos carregar os nossos fardos sozinhos, porque Ele caminha ao nosso lado. Pense nisso. O Deus que criou todas as coisas se importa com você. Ele conhece cada pensamento, cada lágrima e cada oração. Emanuel é a garantia de que você nunca está sozinho. Hoje, eu quero te convidar a declarar isso em voz alta. Deus está comigo. Declare isso pela fé, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis nesse momento. Essa verdade tem o poder de transformar a sua vida. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é Emanuel, o Deus que está conosco. Obrigado por nos lembrar, através desta mensagem, que nunca estamos sozinhos. Obrigado porque o Senhor caminha conosco, nos carrega nos braços e nos fortalece em nossas lutas. Somos gratos porque o Senhor nos escolheu desde o ventre de nossas mães. Como está escrito lá no livro do profeta Jeremias: antes mesmo de formar você no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu já o havia separado e o havia designado para ser profeta das nações. Pai, nós te agradecemos porque o teu amor nos alcança desde antes do nosso nascimento. Queremos te pedir perdão pelas vezes em que duvidamos da tua presença. Perdoa-nos por deixarmos que o medo e a dúvida tomassem conta dos nossos corações. Perdoa-nos por todas as vezes em que tentamos caminhar sozinhos e acabamos nos afastando de ti. Renova a nossa fé, limpa os nossos corações e nos ajuda a confiar plenamente no teu amor e na tua fidelidade. Nos perdoe por cada um dos nossos pecados, Deus. Hoje eu oro por essa pessoa que ouviu essa palavra, para que ela sinta a tua presença de forma real. Que ela saiba que o Senhor está com ela na alegria, na tristeza, nas vitórias e nas dificuldades. Mostra, Senhor, que o teu amor a acompanha desde o início e que a tua fidelidade nunca falha. Pai, eu intercedo agora por todos os pedidos de oração deixados nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que clamam por cura, seja a cura física, emocional ou espiritual. Toca na vida daquela irmã que está enfrentando um diagnóstico difícil, daquele irmão que está lutando contra uma enfermidade crônica e daquele jovem que está sofrendo com dores que a medicina não consegue explicar. Eu oro por todos que enfrentam dificuldades financeiras, por aquele pai de família que não sabe como vai pagar as contas no fim do mês, por aquela mãe que tem buscado sustento para os filhos. Eu oro por esse jovem, por essa jovem que está em busca do seu primeiro emprego.
Abre as portas do céu e derrama provisão sobre essa família. Mostra que o Senhor é o Deus que cuida de todas as nossas necessidades. Eu oro pelos casamentos que estão em crise, pelas famílias que precisam de reconciliação e pelos filhos que estão afastados dos teus caminhos. Restaura, Pai, os lares que estão fragmentados. Enche os corações de amor, perdão e união. Que aquele marido que se distanciou encontre o caminho de volta para a sua casa. E que aquela esposa que perdeu a esperança veja um renovo vindo do Senhor. Eu clamo por aqueles que estão lutando contra os vícios, seja o álcool, as drogas, a pornografia ou qualquer outro hábito que tem destruído suas vidas. Liberta essas pessoas, Senhor. Dá-lhes força para romper com aquilo que as aprisiona e preenche o vazio dos seus corações com a tua presença. Pai, eu oro por quem está enfrentando ansiedade, depressão ou medo do futuro. Eu oro por todos que se sentem perdidos, sem direção e pedindo que o Senhor mostre um propósito para suas vidas. Traga paz a essas mentes aflitas. Renova a esperança nos corações cansados e guia os passos de cada um deles. Contempla, meu Deus, essa mãe que tem clamado pela salvação de seus filhos. Eu oro por esse pai que tem buscado ao Senhor pela cura dessa filha, desse filho que está internado. Por aquela irmã que está clamando pelo livramento de um parente que está preso. Atende a esses pedidos, Senhor, a todos eles, segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu entrego ao Senhor todas as pessoas que passam por tribulações no trabalho, que enfrentam perseguições e injustiças. Que todas as pessoas que pela tua graça e misericórdia foram alcançadas por essa mensagem sintam o teu amor de uma forma real e que toda tristeza seja dissipada e toda solidão seja preenchida. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nunca nos abandona. Sabemos que a tua bondade e o teu amor nos acompanham todos os dias das nossas vidas. Confiamos em ti e declaramos com fé: tu és Emanuel, o Deus conosco. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clique no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, suas listas e aqueles que você ama. Se quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Curando as feridas na alma. Hoje Deus quer falar ao seu coração. Ele deseja curar suas feridas, restaurar aquilo que foi quebrado e te dar um novo recomeço. A palavra de Deus nos diz em Salmos 147, versículo 3, o seguinte: Ele cura os que têm coração quebrantado e cuida das suas feridas. Que essa promessa encha o seu coração de esperança e fé. Não importa o tamanho da dor que você esteja carregando, Deus tem poder para curar a sua alma. Abra o seu coração para ouvir essa mensagem, porque hoje Ele quer fazer algo novo na sua vida. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. O tema da mensagem de hoje é Curando as feridas na alma. Se você está chegando aqui hoje, eu quero convidar você a conhecer os nossos outros vídeos e se inscrever aqui no canal. Aqui nós fazemos reflexões bíblicas e orações todos os dias. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E deixe o seu like no vídeo, porque assim você nos ajuda a alcançar milhares de pessoas. Deixou o seu like aqui? Que Deus te abençoe. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu vou orar por você. E se você crê no poder de Deus, escreva pela fé aqui nos comentários: eu serei curado.
A Bíblia diz que a oração de um justo tem poder em seus efeitos. E quando nós oramos com fé, no nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, Ele nos concede aquilo que nós estamos pedindo. Existem feridas que são visíveis, que qualquer pessoa pode perceber. Se alguém se machuca fisicamente, a dor é evidente e é fácil pedir ajuda. Mas as feridas na alma são diferentes. Elas ficam escondidas e muitas vezes nós mesmos tentamos ignorá-las. Essas feridas podem ser causadas por rejeições, traumas, palavras duras que nós ouvimos ou situações difíceis que vivemos. E o problema é que, mesmo escondidas, elas machucam. Elas afetam nossas emoções, nossos relacionamentos e até a forma como enxergamos a vida. Quantas vezes sentimos que algo nos pesa por dentro, mas não conseguimos identificar exatamente o que é? Às vezes são lembranças antigas que continuam nos assombrando. Outras vezes são as consequências de escolhas erradas ou de palavras que ouvimos em momentos vulneráveis. É importante lembrar que essas feridas, embora invisíveis, têm solução. Deus nos oferece um caminho para a cura e para a restauração. Assim como Naamã precisou dar o passo de humildade e obediência para receber a cura, Deus também nos chama a sair da nossa zona de conforto. Às vezes, Ele permite que as nossas dores venham à tona para que possamos confrontá-las e entregá-las a Ele. Essas feridas escondidas podem se transformar em portas para um relacionamento mais profundo com Deus. Você já parou para pensar que muitas vezes a maior cura que Deus quer realizar em nós é dentro do nosso coração? Na maneira como enxergamos a vida, os outros e até a nós mesmos? Não ignore o convite dele. Hoje pode ser o dia em que a sua história começa a ser escrita de uma nova maneira. Hoje eu quero te contar a história de um homem chamado Naamã. Essa história está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 5. Naamã era um comandante sírio, um homem de muito prestígio, admirado e respeitado. Ele era um verdadeiro herói nacional. Mas tinha algo que ninguém via. Naamã era leproso. A lepra, naquela época, era uma das piores doenças que alguém poderia ter. Ela não era apenas uma doença física, ela era também social e emocional. Os leprosos eram isolados, rejeitados e carregavam uma enorme vergonha. Naamã, por causa da sua posição, conseguiu esconder a sua doença por um tempo. Mas por dentro ele sabia que estava perdendo tudo. Quantos de nós não somos como Naamã? Por fora, mostramos que está tudo bem, colocamos uma máscara que transmite para as pessoas força, alegria, sucesso, mas por dentro estamos feridos. Você já se sentiu assim? Como se estivesse sorrindo por fora, mas chorando por dentro? Talvez você esteja lidando com um trauma do passado, uma rejeição, uma experiência traumática, uma palavra que te feriu profundamente. Naamã soube, através de uma jovem escrava israelita, que havia um profeta em Israel que podia ajudá-lo. Ele tomou coragem e foi até Eliseu, o profeta de Deus. Agora imagine essa cena. Um comandante poderoso, com sua comitiva, esperando ser recebido com honras. Mas Eliseu não saiu nem mesmo para cumprimentá-lo. Ele simplesmente mandou um recado. Ele mandou um mensageiro dizer: vai e mergulha 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada. Naamã ficou indignado. Ele esperava algo grandioso, um ritual impressionante, algo digno da sua posição. Mas o que Deus pediu foi simples: mergulhar em um rio comum, 7 vezes. Naamã quase foi embora revoltado. Ele achava que sabia como a cura deveria acontecer.
mas Deus queria ensinar algo muito mais profundo. Depois de muito resistir, Naamã ouviu os conselhos dos seus soldados e decidiu obedecer. Ele foi até o Rio Jordão, mergulhou 7 vezes e quando saiu da água pela última vez, a sua pele estava limpa. Mas não era só a sua pele que havia mudado. Algo dentro dele também havia sido transformado. Ele reconheceu que o Deus de Israel era o único Deus verdadeiro. Sabe, irmãos, muitas vezes a cura que buscamos não vem da forma como esperamos. Naamã teve que lidar com o seu orgulho e aprender a confiar no processo de Deus. A história de Naamã nos dá 3 lições práticas que nós podemos aplicar à nossa vida. Primeira lição: reconheça sua necessidade. Naamã só foi curado porque admitiu que estava doente. Muitas vezes o nosso orgulho nos impede de reconhecer que estamos feridos. Achamos que podemos lidar com tudo sozinhos, mas Deus espera que nos aproximemos dele com um coração humilde, reconhecendo nossas limitações. Segunda lição: confie no processo de Deus. A cura de Naamã não aconteceu do jeito que ele esperava, mas aconteceu do jeito que Deus planejou. Assim também é conosco. Talvez Deus esteja pedindo algo simples para você: perdoar alguém, buscar ajuda, orar mais, confiar mais. Pode parecer pequeno, mas no plano dele, essas ações têm um poder enorme. E a terceira lição: obedeça à direção de Deus. Naamã precisou obedecer para ser curado. E a obediência nem sempre é algo fácil. Ela exige fé, persistência e um coração disposto a seguir a vontade de Deus, mesmo que nem sempre a compreendamos. Pense nas feridas que você tem carregado. Talvez elas estejam escondidas, assim como as feridas de Naamã. Você pode estar lidando com o medo, a rejeição, a culpa ou até mesmo um pecado que te afasta de Deus. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que curou Naamã está pronto para te curar. Ele só espera que você reconheça a sua necessidade, confie no seu processo e obedeça à sua direção. Talvez o que Deus está pedindo para você seja dar um primeiro passo, abrir o coração em oração, buscar ajuda, confessar seus pecados. Seja o que for, lembre-se, Deus não nos pede nada que não seja para o nosso bem. Ele quer restaurar a sua alma, curar suas feridas e te dar um novo começo. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero encorajar você a escrever aqui o seu pedido de oração. Se você não quiser detalhar o que está acontecendo na sua vida, porque às vezes a gente não quer se expor aqui na rede social, escreva somente a área da sua vida que precisa do toque do Senhor. Você pode escrever finanças, saúde, família, relacionamentos, vida espiritual, o que você quiser. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, hoje nós queremos te agradecer. Obrigado porque a tua palavra nos ensina, nos confronta e nos dá esperança. Obrigado por esse dia, por mais essa oportunidade de aprender contigo. Obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui assistindo a esse vídeo, ouvindo essa mensagem, porque nós sabemos que nada acontece por acaso. Reconhecemos, Senhor, que somos falhos. Pedimos perdão pelos momentos em que deixamos o orgulho nos dominar. Perdão por todas as vezes em que tentamos esconder as nossas feridas, em vez de entregá-las ao Senhor. Perdão pelas vezes em que resistimos à tua vontade, pensando que sabíamos o que era melhor para nós. Hoje, queremos abrir o nosso coração diante de ti. Nós te entregamos as feridas da alma, os traumas do passado,
as dores e tudo aquilo que temos carregado em silêncio. Sabemos que Tu és o Deus que cura, que restaura e que transforma. Eu quero nesse momento, Senhor, orar por cada pessoa que escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu oro por aqueles que estão lutando contra a depressão, pessoas que se sentem sozinhas e sem esperança. Toca na vida delas, Pai. Traga consolo, traga paz e alegria. Eu oro também por aqueles que estão enfrentando dificuldades nos relacionamentos. Seja um casamento que precisa de restauração, seja um filho que está distante ou uma amizade que foi quebrada. Senhor, entra com a Tua cura e transforma essas situações. Eu clamo por todos aqueles que estão enfrentando enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais. Eu oro pelos que enfrentam vícios e não conseguem se libertar. Eu clamo a Ti pelas famílias que oram pela salvação de seus entes queridos. Eu oro por esse pai, por essa mãe que tem clamado por seus filhos. Tua palavra diz, ó Deus, em Atos 16, verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós queremos tomar posse pela fé dessa promessa. Toca, meu Deus, em cada coração e fortalece a fé dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu quero apresentar diante do Senhor todos os pedidos que, por algum motivo, não foram escritos aqui nos comentários, mas que estão no coração de cada pessoa. O Senhor conhece cada necessidade, cada dor, cada aflição. Responde, Senhor, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e entregamos tudo em Tuas mãos, confiando que o Senhor está no controle. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clique aqui embaixo na opção compartilhar, selecione o WhatsApp e mande para os seus grupos, suas listas e todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem também a nossa chave Pix e você pode nos ajudar com qualquer valor. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Sabe aquele momento em que você recebe uma grande bênção de Deus? Um milagre que você estava buscando, uma porta aberta que você estava clamando a Deus para abrir. E aí o seu coração se enche de tanta alegria, de tanta satisfação e gratidão que você faz uma oração ao Senhor naquele momento. Pois foi nesse momento de vitória que Davi escreveu Salmos 138. E é sobre essa palavra que nós vamos refletir hoje. Amém? A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu peço que você já dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se, além dessas ações, você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Amém? Salmos 138, do verso 1 ao verso 8, está escrito: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra.
Quando clamei, tu me respondeste. Deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma breve reflexão aqui, uma breve explanação sobre algumas palavras de Davi nesse salmo tão maravilhoso e no final nós vamos orar. Por isso eu peço que você coloque também o seu pedido de oração aqui nos comentários e escreva essa expressão de fé. Escreva assim: o meu Deus é soberano. Amém? O meu Deus é soberano. Depois você pode colocar aí o seu pedido de oração. O comentário contido aqui nesse livro, o comentário bíblico Vida Nova, ele diz o seguinte a respeito de Salmo 138. Nova janela, novos olhos. Foi uma daquelas ocasiões em que um único acontecimento descortina todo um novo ponto de vista sobre a natureza do Senhor, sobre o futuro do mundo e a segurança pessoal. Sobre o acontecimento em si, ou seja, sobre a vitória que foi conquistada por Davi, nós não sabemos qual é. Sabemos apenas que a oração foi atendida, de forma que deu a Davi um novo alento de vida, de modo que ele queria cantar o louvor do Senhor na presença dos chamados poderosos. Ele sentia que agora conhecia o Senhor como nunca havia conhecido. Ele sabia que nem tribulação, nem inimigos poderiam jamais derrotá-lo ou impedir a realização do propósito do Senhor. Talvez tudo tenha, o autor está dizendo aqui, talvez tudo tenha acontecido em 2 Samuel, capítulo 5, do verso 17 ao 21, quando os filisteus se levantaram contra o recém-instaurado reinado de Davi. E em resposta a uma pergunta feita ao Senhor, Davi obteve uma vitória tremenda, uma vitória exemplar. E os poderosos da Filístia se tornaram os destroços da batalha. Talvez, mas tudo aconteceu por meio de uma oração feita e uma oração respondida. O lugar de oração é o lugar onde a revelação do Senhor a respeito de si mesmo assume novas dimensões. Como diz no versículo 2, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. E ele termina dizendo assim, é o lugar da renovação, de uma nova visão e de uma confiança em Deus. Então, esse é o comentário aqui da Vida Nova de D.A. Carson sobre Salmo 138. Agora eu vou fazer os meus comentários, o comentário do pastor Edivaldo. Me chama a atenção aqui o versículo 3, quando Davi escreveu assim: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem.
Irmãos, quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. Ele nos responde. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus, mas Ele te respondeu. Seja através de um milagre, uma cura, uma bênção, uma provisão, ou dando a você força e coragem, como está escrito aqui no versículo 3. Às vezes você não vai receber de uma forma direta aquilo que você tem buscado de Deus, mas às vezes Deus vai te dar força e coragem para que você lide com essa situação. Simples assim. Amém? Então, o versículo 3 me chamou a atenção. Quando clamamos a Deus, Ele nos responde. Ele nos dá aquilo que estamos precisando. E às vezes nós achamos que estamos precisando de algo, mas Deus é quem sabe do que nós precisamos. Outra parte que me chamou a atenção aqui desse salmo, de Salmo 138, foi o versículo 6, que diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Deus olha para os humildes. Salomão escreveu em Provérbios 29, verso 23, que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde, a pessoa que tem um espírito humilde, obtém honra. E tem uma versão que é da Bíblia King James, atualizada, que diz assim, olha: o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Amém? Então, Deus, Ele resiste aos soberbos, como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 6, mas Ele concede graça aos humildes. Por que Deus resiste aos soberbos? Porque o soberbo, o orgulhoso, ele não consegue reconhecer a sua dependência de Deus. Ele acha que pode tudo. Ele acha que pode, que consegue resolver todas as coisas. Ele acha que se dirigir a Deus pedindo ajuda é um sinal de fraqueza. Mas não pense que voltar-se para Deus e buscar auxílio em Deus é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria, é um sinal de prudência, é um sinal de humildade, é um sinal de que nós reconhecemos as nossas limitações. Amém? Por isso Deus resiste aos soberbos. Muitas vezes o soberbo fica lá sofrendo e Deus não age, porque Deus resiste aos soberbos. Mas quando nós temos humildade, quando reconhecemos que somos fracos, que somos limitados, que não temos condições de lidar com tudo, Deus nos concede graça. Aleluia. Eu estou refletindo em Salmos 138. Se você ainda não deu o like no vídeo, eu peço que você dê o like, se inscreva no canal, ative as notificações, irmãos. Eu vou falar disso aqui durante algum tempo, porque eu vejo que muitas pessoas são inscritas no canal e não são avisadas pelo YouTube quando a gente posta vídeos novos. É porque a notificação não está ativada. Tem que ativar esse sininho aí, tá bom? Aqui eu posto vídeos 2 vezes por dia. Tem um vídeo Minuto com Deus às 5 da manhã e tem o Minuto com Deus às 18 horas. O versículo 7 também, ele me chama a atenção. Diz assim, olha: ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. Davi era um homem de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um adorador, um servo do Senhor.
era rei de Israel, estava cumprindo um propósito aqui na terra. Da linhagem de Davi nasceria Jesus. Então, já era uma linhagem separada por Deus, mas mesmo assim, ele enfrentou angústias, ele enfrentou inimigos, ele teve problemas, ele teve pecados, ele teve tentações, teve paixões e fantasias, como todos nós, seres humanos. Então, nós não estamos imunes a passar por todas essas coisas. Mas ainda que nós passemos por angústias, Deus nos preserva a vida. Amém? Deus não permite que nós sucumbamos diante da nossa angústia, diante das nossas provações. Aleluia. Então, eu termino aqui com o versículo 8, e quando Davi escreve assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o que você tem enfrentado aí, na sua vida, na sua casa, mas saiba que o Senhor cumprirá o seu propósito. Deus cumprirá as promessas que Ele tem para você. O amor dele permanece para sempre. É o que está escrito na palavra. Amém? Receba essa palavra, receba essa promessa em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva e coloque aqui nos comentários: o meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Hoje eu quero mencionar 2 comentários, como eu tenho feito, 2 pedidos de oração de pessoas que são membros aqui do canal, pessoas que nos apoiam. Ah, pastor, eu não sou membro, então eu estou colocando o meu pedido de oração aqui à toa? Não. Todos os pedidos são lidos, são considerados, são apresentados aqui na nossa intercessão. Mas eu estou mencionando aqui alguns pedidos de oração durante as transmissões como forma de gratidão às pessoas que têm nos apoiado. Amém? Então, eu quero comentar aqui um pedido de oração de uma irmã chamada Aparecida Soares Lopes, que é membro do canal. Ela escreveu assim: eu vou vencer o deserto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu pedido de oração é para a minha vida financeira, que está um verdadeiro caos. Mas eu creio que Deus irá prover novamente. Deus irá prover de novo. É o que ela escreveu. Eu também creio, irmã. Eu também creio. Não existe caos que Deus não possa organizar. Não existe abismo tão profundo que Deus não possa ir lá e nos resgatar. Então, se você crê, eu também creio que a sua vida financeira será restaurada para a honra e para a glória do nome de Jesus. E o segundo pedido é da irmã Elizabeth Evangelista Vieira. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Peço oração pelo trabalho do meu filho, que estamos esperando a resposta, que as portas se abram para a nossa vida financeira. Presta atenção, 2 pedidos aqui relacionados à vida financeira. Talvez muitas pessoas estão passando por esse tipo de problema. Nós vivemos em um país economicamente instável, né? Uma hora está bom, outra hora está ruim. E eu sei que muitas pessoas estão em busca de portas abertas, como o filho da irmã Elizabeth. Se você está nessa situação, coloque aqui o seu pedido de oração. Você tem alguém na sua família que está em busca de um emprego, de uma colocação no mercado profissional? Coloque o nome dessa pessoa aqui e vamos orar juntos, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai,
Queremos te agradecer pela tua maravilhosa palavra, pela tua santa e poderosa palavra, que de uma maneira tão profunda alcança o alvo do nosso coração, de uma forma certeira, como flecha certeira, e ministra ao nosso espírito aquilo que precisávamos ouvir nessa tarde, nessa noite, nessa manhã. Ó Deus, eu peço que a irmã Aparecida Soares Lopes consiga vencer realmente esse deserto financeiro pelo qual ela tem passado. Que o Senhor faça com que ela se organize e prospere para a glória do teu nome. E que as portas se abram para o filho da irmã Elizabeth. Uma porta abençoada, uma empresa abençoada, que ele possa ter o seu sustento, que ele possa ajudar a essa família ou a sua própria família, mas que a tua promessa se cumpra na vida dele. O Senhor disse que do suor do nosso rosto comeríamos o nosso pão. Abra as portas então, Senhor, para esse rapaz, para que ele consiga um trabalho, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é soberano. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Quando clamamos a Ti, Tu nos respondeste. E o Senhor nos respondeu, nos dando força e nos dando coragem. Nós recebemos pela fé a força e a coragem que vem do Senhor. Ó Deus, que nós possamos ter humildade para nos aproximarmos de Ti. Tira do nosso coração toda soberba, toda arrogância, toda altivez de espírito. Tua palavra diz que a altivez precede a queda. Que o nosso orgulho não nos derrube, mas que a nossa humildade nos aproxime mais do Senhor. E que por causa da humildade chegue o tempo de sermos também exaltados. Amém? É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Cremos que, ainda que tivermos que passarmos por angústias, o Senhor continua nos preservando a vida. Que o Senhor nos dê livramento, Pai, em todas as áreas. Que o Senhor nos livre das tentações, nos livre de todo mal, nos livre de passar por qualquer tipo de ato de violência urbana. Nos livre, ó Deus, do maligno. Nos livre, ó Deus, de nos distanciarmos do Senhor por causa do pecado. Não permita que o pecado nos domine. Não retire de nós o teu espírito, como disse o salmista Davi. Cremos que tu é aquele que estende a tua mão direita e nos livra. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Antes de sair, dê o like no vídeo e compartilhe essa mensagem com seus contatos. Copie o link da mensagem e cola lá no grupo da família, no grupo da igreja. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas, para mais um Minuto com Deus.